Ítalo Marcilli confessa, psiquiatria é mágica, não tem um critério objetivo para fazer diagnóstico. Depende daquilo que o Papa ex-cátedra falar no consultório. Hoje eu vou mostrar para você um psiquiatra confessando o que eu tenho falado para vocês, que as terapias humanas, elas têm bem pouco de ciência. Curta, comente, se inscreva, vamos fazer aqui vamos reagir aqui ao vídeo do Ítalo Marcilli. Então curta, comente, se inscreva, bora para mais um vídeo. Então vamos lá. Vamos lá, gente. Vamos aqui ver o que o psiquiatra, ele é psiquiatra, né, o Ítalo Marcilli falou sobre como eles chegam à conclusão de que algo é doença ou não. Qual é a linha que demarca o que é sanidade e o que é loucura? O que é tristeza e o que é depressão, doença? Quem define isso? Parece que não tem, não há um critério objetivo. Vamos ver? Não existe um exame de sangue hoje confiável, fora de ambiente experimental, para dar o diagnóstico de esquizofrenia, né? De bipolaridade, de depressão mesmo. Né? A gente não dá o diagnóstico de depressão dosando serotonina no sangue do sujeito. Né? Como é que a gente dá o diagnóstico de depressão? Não existe um exame, né, para medir esquizofrenia, depressão. Claro que não, porque não é doença. Doença é uma anormalidade física. Não havendo anormalidade física, e obviamente o cérebro ele é algo físico, mas não havendo anormalidade física no cérebro, no corpo, não há doença. Como explicou o psiquiatra Thomas Szasz em seu livro O Mito da Doença Mental. Ele disse explicitamente assim: uma doença é uma anormalidade física. Por exemplo, qual seria a anormalidade física da ansiedade? A pessoa recebe uma notícia e fica ansiosa. Uma notícia ruim. A notícia soltou algum vírus, alguma bactéria que entrou na corrente sanguínea dessa pessoa e provocou a tal doença da ansiedade? Não. Não. A notícia entra na mente, na alma, essa coisa imaterial do ser humano. Ela processa essa informação e ela fica ansiosa. Não tem a ver com uma anormalidade física. Foi isso, inclusive, que levou muitos pesquisadores a estudarem e tentarem entender por que, por conta da pandemia, a venda de ansiolítico aumentou assustadoramente. Por quê? Eles notaram o seguinte, diante da notícia, diante das incertezas em relação ao amanhã, as pessoas ficaram mais ansiosas. Tá vendo? Não foi um vírus que soltou o vírus da ansiedade. As pessoas estavam preocupadas com o amanhã. Foram as notícias, o cenário mundial. Então, isso não é uma doença. É simplesmente o ser humano se relacionando com o seu meio, é simplesmente o ser humano enfrentando as circunstâncias da existência humana. E aqui, né, ele citou até a esquizofrenia. A palavra foi inventada por Bloyer e o psiquiatra Thomas Szasz afirma e fala assim sobre esse tema. A afirmação de que algumas pessoas têm uma doença chamada esquizofrenia e de que algumas presumivelmente não as têm, baseia-se unicamente na autoridade médica e não em qualquer descoberta da medicina, ou seja, a autoridade médica. Um médico foi lá e falou, é doença e acabou. E ele fala basicamente isso em relação a Charcot e Freud. Usaram o peso da autoridade, ele cita isso no seu livro. Não descobriram nada, não chegaram a uma descoberta científica, simplesmente usaram o peso da sua autoridade. E ele continua, de que isso foi, em outras palavras, o resultado de uma tomada de decisão ética e política, e não de um trabalho científico empírico. No seu livro, Thomas Szasz mostra que Bloyer classificou a esquizofrenia como a desordem de pensamento. É uma coisa bem polêmica isso, não? Afinal de contas, o pensamento sofre de patologia? O pensamento, que é essa coisa imaterial? Ora, a esquizofrenia seria a falsa crença, seria o delírio. Mas qual a cura para isso? Se não a verdade. Você encontra uma pessoa, o cérebro dela está funcionando perfeitamente bem, ela não tem nenhum problema ali, físico, e mesmo assim ela tem delírio. Qual seria a cura para isso? Que raio de remédio poderia resolver isso? Esse problema imaterial, emocional, espiritual. Eu fiz um vídeo aqui em que eu comento o filme A Ilha do Medo, em que eu falo um pouquinho mais sobre isso. Assista. E aí eu mostro, mesmo quando a psiquiatria ela é correta, ela é insuficiente para ajudar os homens com seus problemas de loucura ou doença mental e por aí vai. E vamos continuar. Pensemos aqui na depressão como citado aqui pelo Ítalo Marcilli. A tese de que a depressão seria um desequilíbrio químico é totalmente falsa. A cientista Joanna Moncrief mostrou isso recentemente em um estudo. E além disso, olha que coisa interessante. Se houvesse um desequilíbrio
a gente teria que perguntar para o doutor, então qual é a taxa de normalidade, né, de índice de serotonina? Seria um desequilíbrio de serotonina a causa da tristeza. Ok, então se há um desequilíbrio, ou seja, há uma anormalidade, doutor, fale para nós qual é o padrão de normalidade. E ele vai responder para você, não existe. Mas se não existe um padrão de normalidade, como eles podem estabelecer que exista anormalidade? E mesmo que houvesse, não há, como o próprio doutor aqui diz, mesmo que houvesse um exame para medir a sua taxa de serotonina, como fazer uma ligação de causa e efeito entre algo físico, a serotonina, e algo imaterial, subjetivo, como a tristeza? O que é tristeza para um americano não é tristeza para um japonês. Portanto, não há um exame para medir o sentimento humano e nunca haverá um exame para medir a percepção das pessoas em relação àquilo que é real, à realidade, sobre aquilo que é verdade ou mentira. Pois, pessoas completamente saudáveis, sem nenhuma anormalidade física, podem ficar ansiosas, tristes e tendo delírios. O exemplo mais clássico disso é a gravidez psicológica. Essa pessoa, a gente sabe disso, ela está ali e ela quer tanto ter um filho que a menstruação cessa, o seio aumenta, a barriga aumenta, mas ela não está grávida. E essa pessoa não tem nenhuma anormalidade física, o seu cérebro está normal. E aí a gente tem uma dica de como que a mente humana, a alma humana é uma coisa complexa. Uma mentira, essa pessoa crê numa mentira de que ela está grávida, isso é falso, é um delírio. E mesmo assim ela provoca alguns sintomas reais. Isso mostra que essa pessoa ela não tem nenhum problema cerebral. Mesmo assim, ela inventou uma mentira que trouxe até sintomas reais. Menstruação cessou realmente, o seio aumentou realmente. E você pode fazer qualquer exame nessa pessoa e ela estará saudável fisicamente. Ou seja, então o problema dessa pessoa é um problema emocional, espiritual, que nenhum doutor pode resolver. Como explica o doutor Daniel Berger, intenção, motivo, culpa, medos, desejos e pensamentos nunca podem ser medidos ou observados no cérebro físico ou com observações científicas. Ou seja, como disse Freud, que o trabalho dele era, na realidade, fazer o trabalho do pastor. Sim, sentimentos, pensamentos, isso tem a ver com a medicina. Como que você coloca um sentimento no tubo de ensaio para medi-lo? Como explica Thomas Szasz, os terapeutas dizem tratar de problemas médicos, mas não estão tratando de problemas médicos. Na realidade, eles estão tratando de problemas que sempre foram problemas humanos tratados pela filosofia e pela teologia. Carl Jung disse que o psicólogo se ocupa do papel do sacerdote. Os psicólogos tratam da alma, do comportamento humano. Os puritanos chamavam os pastores de médicos da alma. E o Ítalo continua, né? Ele fala sobre o diagnóstico, né? Como que eles dão o diagnóstico, já que não tem nenhum exame, né? Vamos lá, vamos ver. Como é que a gente dá o diagnóstico de depressão? Exatamente. Na clínica, né? Você vai olhar, vai investigar, vai perguntar e vai dar o diagnóstico. Como que se dá o diagnóstico? Silêncio. Aí ele conclui com, na clínica. Ou seja, ele não deu um critério objetivo. Para nada. Porque o DSM, a Bíblia da Psiquiatria, eles não dão mesmo um critério objetivo. É aquilo que o doutor escolher. Agora, veja em relação àquilo que é medicina de verdade. As doenças. Por exemplo, anemia. Você vai lá e faz um hemograma. Se o eritrócitos, a hemoglobina e o hematócrito, se estiverem abaixo, você está com anemia. Se os números estiverem abaixo, você está com anemia. Não interessa a sua filosofia. Você é ateu ou não, a sua cosmovisão, você só precisa fazer conta. Porque ciência natural, de verdade, é isso. É matemática. É causa e efeito. 2 mais 2 é igual a 4 em qualquer lugar. Um paciente com câncer tem câncer em qualquer lugar, porque é uma anormalidade física. Alguém com um problema de pulmão é alguém com um problema de pulmão em qualquer lugar. É um câncer de pulmão em qualquer lugar. Agora, tristeza, felicidade, tudo isso são coisas subjetivas, tem a ver com sentimento imaterial, que não são passíveis de serem investigados empiricamente por meio dos métodos científicos. Então, vamos lá. Como aqui mesmo você vê, ele não dá um critério aqui. Vamos demarcar aqui a diferença. Aqui você tem uma anormalidade, aqui você tem o que é normal. Aqui você tem a linha que passou disso aqui, você cruzou a linha do que é normal para anormal. E não dá, para nada, para nada. Só um exemplo disso, dessa total falta de critério, vamos falar sobre ansiedade. O DSM, que é o livro, o maior livro aí em que se classifica as doenças, que ali você tem a divisão, aqui, isso aqui é doença, isso aqui não é. As doenças mentais. É a Bíblia da Psiquiatria.
O DSM faz a pergunta: o que diferencia transtorno de ansiedade para ansiedade normal? Então, existe a ansiedade doença, transtorno, ok? Ele diz assim na página 541, o pessoal do DSM diz assim na página 541, quando é excessiva. Se a ansiedade é excessiva, aí é transtorno, doença. Não é doença, na prática é isso que eles querem passar a ideia, né? Se você os aperta, não, transtorno não é doença, mas o que que é? No final das contas é isso que eles querem mesmo, que a gente pensa que é doença. Mas vamos lá. Ok, então a ansiedade é doença quando ela é excessiva. Ok, qual o critério para determinar quando é excessiva? Quem determina? Quem determina quando é excessiva? Porque veja bem, em relação às doenças, a normalidade física, por exemplo, um pulmão, quem determina quando um pulmão está enfermo? A própria natureza. Você tem um pulmão saudável e ele é a referência objetiva e concreta em relação a um pulmão doente. Então, você tem a própria natureza, ela é o critério. Mas em relação à ansiedade, que é um sentimento, quem que determina? Quando é excessiva? O DSM diz, a ansiedade é doença quando é excessiva. Quem determina quando é excessiva? Página 542. O médico, né? O doutor, o psicólogo, o psiquiatra. A determinação do quanto a ansiedade é excessiva é feita pelo clínico, página 542. Ou seja, é tipo aqui, o que ele falou aqui, ó. Não tem critério. É aquilo que o doutor fala lá, ex-cátedra. Quando ele falar, como você está com ansiedade, porque qual critério eu estou falando? E aí de nós de questionarmos. Porque quando ele fala da cadeira dele, ele é infalível. O doutor é infalível. É uma autoridade e aí de nós de questionarmos. É tipo mesmo o dogma da infalibilidade papal. É bem parecido. O Ítalo continua dizendo que a psiquiatria tem a ver com o que então? Vamos ver. E vai dar o diagnóstico. E vai tratar. Então, a psiquiatria ela já tem essa coisa meio mágica, meio antiga dentro da medicina. É meio mágico, é meio antigo. A gente vai precisar... A psiquiatria tem essa coisa meio mágica. Essa coisa meio mágica. Ele continua, né? É meio mágico, é meio antigo. A gente precisa confiar em nós mesmos. Nós somos a referência do que é a verdade. Você, o doutor. Que coisa, não? A gente vai precisar confiar nisso. Sem nenhum critério objetivo, é aquilo que o doutor falar ali. Ou seja, ele é o o suprassumo da autoridade. O que é aquilo que aquele homem limitado e pequeno falar. Ou seja, o que ele está dizendo é que não tem critério, né? Não tem critério. Quer ver? Olha que coisa interessante. O Allen Francis, um papa da psiquiatria aí, ele dirigiu o DSM-4. Ele disse assim no seu livro Voltando ao Normal. Não há como demarcar uma fronteira nítida entre as formas mais brandas de depressão clínica e as mais severas de tristeza corriqueira. Tristeza, falta de interesse, problemas para dormir e comer, redução de energia, dificuldades para trabalhar, isso é o quadro clássico do pesar da tristeza. No entanto, esses mesmíssimos sintomas definem a depressão clínica. Ou seja, ele está dizendo que existe uma depressão normal, melhor, uma tristeza normal e uma que é doença, depressão. Mas ele diz que os sintomas são idênticos. Então, como diferenciar? No próprio livro dele, Voltando ao Normal, o tempo todo ele fala, realmente a gente não tem um padrão. Ele confessa, a gente não tem um padrão para dizer, isso aqui é o normal. Eles estão dizendo isso. Se eles não têm um padrão do que é normal, do que é saudável, do que não é, como então eles podem o tempo todo estar dizendo, isso aqui não é saudável? Isso aqui é anormal, isso aqui é doença. O Allen Francis, e aqui eu vou quase que citar, você pode conferir o que eu estou falando no capítulo 2 do livro dele, Voltando ao Normal. Confira lá, vê se eu estou exagerando, vê se eu estou tirando a palavra dele do contexto, eu não estou. Ele conta o desenvolvimento da psiquiatria e como que ela sempre foi uma história de falsidade, de engano. Ele está dizendo, tá? Não sou eu. Ele, o psiquiatra Allen Francis, diretor do DSM-4, um papa aí da psiquiatria. E ele vai contando, ele continua dizendo o seguinte, que após a Segunda Guerra Mundial, a psiquiatria havia ganhado um papel de destaque na vida civil. Eu falo um pouco sobre isso na minha série sobre psicologia, em que a psicologia e a psiquiatria são bem parecidas, tá? Então, quase como sinônimos aqui. Enfim, vamos lá. Depois da Segunda Guerra Mundial, a psiquiatria ganhou um papel de destaque na vida civil. Mas, diz o psiquiatra Allen Francis, o diagnóstico foi exposto como o calcanhar de Aquiles, que poderia derrubar a psiquiatria.
o diagnóstico, como classificar? Como que a gente chama isso aqui de doença? Por que o que vocês fazem é ciência? A ciência tem padrões que a gente repete, tem critérios claros, mas vocês não têm, como ele mesmo está mostrando aqui. Isso aqui, ele não está errando, tá? É exatamente isso a psiquiatria. Ele não está sendo um mau psiquiatra. É assim, ele está certo. A psiquiatria, a psicologia é basicamente isso aqui mesmo, eles não têm critérios objetivos. Então, o Allen Frances diz o seguinte: 2 artigos foram divulgados e expunham o absurdo dos diagnósticos. Um estudo internacional britânico e norte-americano mostrava psiquiatras dos 2 lados do oceano com conclusões de diagnósticos totalmente diferentes, avaliando o mesmo paciente. Depois disso, um psicólogo mostrou como era fácil induzir psiquiatras a fornecer não apenas diagnósticos inexatos, mas também tratamentos absurdos. Seus alunos foram até a sala de emergência alegando ouvir vozes. Era tudo mentira, mas eles foram aceitos e tratados por meses. E aí, frase do Allen Frances: os psiquiatras começaram a parecer charlatães. Ok, mas aí o Allen Frances, ele diz o seguinte: um homem, Robert Spitzer, salvou a psiquiatria. Ele foi o diretor da força-tarefa que dirigiu o DSM-3. E aí, como o Spitzer ele salvou a psiquiatria? Com cafezinho e bolacha. Sim, vocês podem conferir lá, eu não estou tirando do contexto, eu não estou forçando, vocês podem ler o testemunho do psiquiatra Allen Frances. Vamos lá. Ele conta como aqueles psiquiatras eles se reuniam para avaliar o que era doença e o que não era. E eles então escolhiam o que era considerado doença e o que não era. Exatamente, com base na votação. Não tinha um critério objetivo científico de forma alguma, era votação. Um grupo de cerca de 8 ou 10 especialistas ficava praticamente trancado em uma sala e não emergia de lá até chegar a um acordo. Isso é critério científico? É isso? Chegarmos a um acordo. O critério científico não é a observação dos fenômenos naturais, a repetição, a identificação de padrões? Não, é consenso. Aqui é consenso. E ele conta, mais uma vez, eu não estou distorcendo o texto, você pode ler lá, capítulo 2. Ele conta que o povo quebrava o pau, os psiquiatras lá, os doutores quebravam o pau, cada um falava uma coisa. Mas por que o Robert conseguiu salvar a psiquiatria? Porque ele era bom de conversa. Ele chegava com uma comidinha, ele acalmava todo mundo. E aí todo mundo conseguia chegar a um acordo. Essa é a ciência. Isso que ele diz que salvou a psiquiatria, consenso. Ora, a ciência já teve consenso sobre a biogênese, por exemplo, e estava totalmente errado. O mundo inteiro acreditava que a não-vida poderia gerar vida. E daí? E daí se todo mundo concordasse que a grama é rosa? A grama continuaria a ser verde. Isso é um absurdo. Mas ele continua, a coisa vai ficar pior ainda. As controvérsias eram resolvidas assim, ó. Sempre que persistia alguma controvérsia, a vantagem era de quem fosse mais barulhento, confiante, teimoso, experiente, ou falasse com o Robert, o Bob, né, o Spitzer, por último. É uma forma terrível de desenvolver um sistema diagnóstico que ficaria sujeito a todo tipo de viés, mas era o melhor disponível na época. Ou seja, aquele que falava por último vencia. Oh, eu acho que isso aqui é depressão. Cala a boca, rapaz! Aquele que falava mais alto e conseguia falar com o líder, que era o Spitzer. Esse foi o critério científico que diz o Allen Frances salvou a história da psiquiatria. E tem mais. O Allen Frances, que dirigiu o DSM-4, confessa que 56% dos doutores que estavam ali no DSM-4 votando sobre o que é doença ou não, 56% desses doutores tinham ligação com a indústria farmacêutica. Isso é um grave problema. E eu explico. Imagine que eu sou um doutor e o meu chefe é da indústria farmacêutica. Ele vende um remédio para depressão. E ele alega que a depressão é doença. E eu sou empregado dele. E eu estou votando lá para saber para definir se depressão é doença ou não. Você acha que não há um conflito de interesses aqui? Veja, não é a teoria da conspiração. É o próprio homem que dirigiu o DSM-4 confessando. Mais da metade dos doutores ali que votavam sobre doenças, eles tinham ligação com a indústria farmacêutica. Em 1979, a revista Time publicou um artigo intitulado Psiquiatria no Divã, que basicamente questionava os critérios, né, da psiquiatria. Eles perguntavam, é necessário diploma para conversar com uma pessoa e dizer que ela está sendo dura consigo mesma? Se psiquiatria é tratamento médico, por que os seus praticantes não conseguem apresentar resultados científicos verificáveis, como os resultados obtidos por outros médicos? Os próprios psiquiatras reconhecem que muitas vezes sua profissão cheira a alquimia moderna, repleta de termos técnicos confusos, ofuscação e mistificação, mas muito pouco conhecimento verdadeiro. Karl Popper disse o seguinte: teorias psicológicas da conduta humana tinham, na verdade, mais em comum com mitos primitivos do que com ciência.
Eu poderia dar um exemplo? TOD, transtorno opositivo desafiador. A criança não consegue ouvir não. Eu sempre gosto de contar essa história. Uma criança dessa chegou num retiro com isso, um diagnóstico médico lá, uma receita, sei lá o quê. Um diagnóstico médico. Ele tem TOD. E aí, ele não pode ouvir não. No final de semana, o povo daquele retiro disse aqui, infelizmente, se você não pode ouvir não, você não pode participar do nosso retiro. Você deverá voltar para casa. E aí ele falou, não, eu quero ficar. Ficou, ouviu vários nãos e estava saudável ali naquele final de semana. Voltou para a casa dele e aí a mãe, com o diagnóstico, a mãe dele acreditava nisso e então ele voltou a ter TOD. Olha que coisa interessante. Gente, a grande questão aqui é o seguinte, querem patologizar o comportamento humano, ou seja, chamar de doença coisas que nem pecado são coisas que são da vida humana, né? Querem chamar de doença o comportamento humano. E por que isso? Ora, porque se é doença você precisa de um médico. Agora, se é um problema, você precisa de Cristo. Se é um problema espiritual, você precisa de Deus. Você precisa de um aconselhamento de alguém espiritual. Mas, e tem mais, os homens adoram isso. Chamar o seu comportamento de doença, afinal, se é doença, basta um remédio. Mas se é pecado, é necessário arrependimento. Se há uma limitação humana em relação à nossa parte espiritual, então a gente precisaria de Cristo. Agora, se é, por exemplo, apenas um problema hormonal, eu careço apenas de uma solução física. Mas se é um problema que diz respeito à minha espiritualidade, eu preciso desenvolver a minha espiritualidade. E como Paulo disse, né? Não há um homem que busque a Deus. Naturalmente, o homem prefere adorar uma imagem de gesso, uma vaca do que o Criador. E enquanto o homem preferir a mentira à verdade, ele estará sempre enroscado em suas angústias e procurando tratamento em lugar que não vai resolver o seu problema, como eu já lidei inúmeras vezes, né, com pessoas que estão há 20 anos aí, sei lá, em tratamento e nunca são curadas pelos psicólogos e pelos psiquiatras. O Salmo 19 diz assim, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Só Cristo Jesus pode lidar com os problemas da nossa alma. Deixa um comentário aqui, Deus abençoe e até o próximo vídeo.